Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu trouxe para vocês aqui uma reflexão sobre pensamento, dificuldade de pensar, introdução ao pensar, na verdade. Galera, quando a gente estuda, quando a gente tenta se aproximar da verdade, do conhecimento, existem N saberes, N formas de conhecimento, a gente precisa aprender a diferenciar algumas coisas para evitar alguns equívocos. Isso se refere a um problema de pensamento mesmo, ligado à educação. E às vezes a, a sociedade, a nossa própria cultura tem várias contradições em relação ao pensamento. E se quem não passou por um processo de escolarização, por exemplo, um bom processo de escolarização, pode cometer alguns equívocos e ter certa dificuldade para poder pensar. Isso vai mal orientar a vida de toda da pessoa, né? A vida inteira da pessoa, vai desestruturar a vida inteira em relação ao pensamento, porque ela não aprendeu a base do pensar. E eu trouxe aqui para vocês, eu vejo isso muito em relação ao brasileiro, à sociedade brasileira, e ao ser humano também de maneira geral, mas principalmente aí no Brasil com esses conflitos políticos, sobre polarização. Então, as pessoas, eu acho que isso vem um pouco da escola, da dificuldade do ser humano de maneira geral, mas, e também do brasileiro principalmente, e de culturas latinas com maior dificuldade em relação ao conhecimento, em entender o conhecimento em suas diversas facetas. Isso vem do fato da escola, às vezes, não aprofundar muito esse conhecimento, seja porque o professor não tem didática, ele não consegue ver uma didática que não seja polarizar, né? É muito mais fácil quando a gente aprende que seja apresentado para a gente apresentada a polarização. Só que em relação a essa polarização, gente, tem N outros fatores. Eu vou dar exemplos aqui para vocês entenderem. E as pessoas, elas estão internalizando conhecimentos diversos a partir desses eixos, desses pilares. E o conhecimento, ele não pode ser pensado dessa maneira. Na verdade, isso está na raiz lá da escola, da educação brasileira. Isso só é desvendado para a gente depois. Quem consegue tirar essa venda, na verdade, é o pessoal muito raramente na pós-graduação e na área de humanas, porque vigora ainda em áreas como exatas, esses paradigmas quadradinhos. E o conhecimento não pode ser visto desse jeito. Tem um teórico, Derrida, eu gosto muito da ideia, da maneira que ele trata conhecimento. Isso se alinha muito aqui ao meu perfil do meu canal, a maneira que eu penso conhecimento. Tem gente que talvez me veja de uma maneira perdida, assim, porque pensa que eu misturo muito as coisas, que eu falo de muitas coisas, né? Na verdade, eu vejo o conhecimento em suas diversas facetas, eu consigo fazer as devidas pontes entre uma área e outra e entender as devidas separações e a validade de cada área separada, né? E isso vem de um posicionamento até científico meu. Quando a gente, pessoal, para a gente ter a base do pensamento, para a gente ter uma introdução aí ao pensamento e não se equivocar em relação ao conhecimento, a gente precisa, deve buscar a base disso na filosofia. É lá que a gente vai encontrar a base do nosso saber, da essência, não para tudo, gente, para a vida. É por isso que os cientistas dizem que a filosofia é a base de todas as ciências. É de lá que surgiu tudo. E você pode, se você até é religioso, fazer uma ponte com a filosofia, dá para poder ir muito mais além, né, do que isso. Então, primeira coisa, estudem filosofia, mesmo que pareça chato, e é esse que é o problema da sociedade. A sociedade tem dificuldade de pensar, ela não quer pensar, porque é doloroso pensar. Pensar dissolve as ilusões das pessoas, e elas não gostam disso, né? Então você tem que ser contrário a si mesmo nesse processo de pensar. Já começa daí. Uma outra coisa, eu falei da herança da escola, dessa polarização, né? Essa coisa da polarização está ligada também a uma didática, eu acredito, na educação.
é muito mais fácil para o professor e para a educação, e de maneira geral, para a gente não ser tão complexo e profundo, fazer essa polarização, em vez de esmiuçar as coisas detalhadamente nos seus mínimos detalhes. A questão é que ninguém vê isso, nem quer ver isso. A gente fica numa camada muito superficial do conhecimento por causa das nossas vendas sociais e por causa da nossa cultura. Se alguém tenta ir além, até em uma aula, né, a pessoa vai ser limitada, até nas instituições ligadas à educação. Por quê, gente? Porque as próprias instituições, a própria educação está vendada nesse sentido. A escola, nesse sentido, é ideológica. E isso acontece em nível inconsciente no mundo, na sociedade brasileira. Para você conseguir sair disso, isso é uma busca que você vai encontrar não nas instituições, não no grupo, mas em você mesmo, no autoconhecimento da base lá da filosofia. E outra coisa, é preciso saber separar filosofia, conhecimento filosófico, conhecimento científico. E quando eu falo conhecimento científico aqui, é bem especificamente saber separar as diversas ciências e entender que apesar dessa separação, elas se complementam. Então você não consegue ver a realidade só, por exemplo, sobre a ótica da biologia, dizer que o ser humano é biológico, tem influência social também. E você tem que saber a balança disso, não tender só para um lado, porque senão você vai tender ao pensamento extremista e você não vai compreender algumas coisas. O mundo, gente, o ser humano, o conhecimento em si, ele é dado não em uma perspectiva só, mas em diversas facetas da realidade. Quando o ser humano conseguir romper isso na mente dele, essa maneira de pensar burra, polarizada, ele vai entender, ele vai transcender a sociedade e ele vai conseguir se aproximar mais da verdade. A gente usa muito pouco do nosso cérebro, e isso está ligado à nossa condição, eu acredito, animal, e principalmente às nossas vendas sociais. A gente precisa se afastar disso, e a busca disso gera dor, né? Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, mais dor a gente vai adquirindo, porque a gente vai vendo a, a sujeira social e a gente vai, é como se mutilar, se aproximar da verdade, porque a gente vai tirando as nossas máscaras sociais e também entendendo quão incoerente a gente é e o quão errado a gente é, né, gente? Isso é dolorido, não é todo mundo que consegue. Isso necessita de um movimento de afastamento do ego, que você se veja ali em uma outra pessoa além de você mesmo, né? Surgem a partir dessa polarização, né, umas interpretações equivocadas, inclusive na academia, não só no popular, por exemplo, na sociologia a respeito da liquidez do mundo, que os sociólogos falam, líquido e não líquido, gente, os sociólogos, eles abordam isso, eu acredito, numa perspectiva didática para ser entendida, né? Modernidade, pós-modernidade, estruturalismo, pós-estruturalismo, essas correntes, apesar de haver às vezes oposição entre uma e outra, elas se complementam nos seus escopos ali, nos seus reflexos ali da realidade, o que ela reflete. Mas isso não nega a existência de uma outra área, ou então a intersecção de uma área com outra. A gente está muito limitado como ser humano em relação ao nosso pensamento. Isso vem de uma dificuldade intelectual ligada à cultura, né? Então, eu vejo em trabalhos acadêmicos, por exemplo, na academia, essa coisa de polarização, né? Como se, não, gente, o moderno, o pós-moderno, o líquido, o não líquido, isso está ainda na sociedade, né? Aí surgem movimentos, surgem interpretações erradas de conservadores, de não conservadores, o mundo está muito líquido, né? Aí a pessoa vai lá para a balança do extremo do conservadorismo, não consegue entender as mudanças sociais. Aí tem gente que pensa, tá banalizado demais. Ninguém consegue entender o meio termo ali das coisas, fazer uma ponte de ligação entre elas e entender a razão delas, né? E aí surgem essas oposições de masculino e feminino, né? Aí você vê hoje esse movimento aí desses homens de barba, essa coisa
de uma retomada ao homem da caverna, né? Essa coisa animalesca, e eles dizem essas coisas assim, o homem tem que ser mesmo macho, não sei o que, vem essas interpretações erradas, né? Que se cristalizam aí, inclusive na mídia, com essa coisa de uma busca aí a essa masculinidade animalesca, e ninguém consegue entender que é preciso buscar, por exemplo, dentro do homem, um pouco da sensibilidade do feminino, porque a gente não é animal. E essas características, que são geralmente lá do feminino, elas precisam existir no homem também, né? Porque o ego masculino, ele é muito perverso. E se o homem não entende isso, por exemplo, ele é um animal selvagem, gente. Então, esse tipo de coisa é preciso ser entendida. E por que que as pessoas não querem entender isso, ou por que que elas não transcendem isso? Por poder, gente. Só que isso é feito consciente e inconscientemente. Quando o homem vem com essa discussão de que a mulher nunca vai ser mais forte do que o homem, ou então o homem não pode ter sensibilidade, esse tipo de coisa, isso daí é uma resistência, né, da tradição à mudança. E eu acho que a mudança ela pode existir junto com a tradição também. A mudança, as pessoas pensam que a liquidez do mundo ela veio para aniquilar a tradição, né? Você não precisa estar nos polos extremos dessas coisas, no extremo da liquidez ou no extremo ali da, da, da solidez do mundo. Você pode entender o meio termo ali das coisas, né? Entre, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui para finalizar bem claro, entre o viés biológico do ser humano e o viés social, você não pode pensar o homem, ou é biológico ou é social. Você tem ali N outros fatores e escopos de enxergar o ser humano. Cognitivos, por exemplo, e em N outros aspectos. Vou dar um exemplo para finalizar o vídeo aqui. Quando você joga uma caneta no chão, você pode compreender esse fato de N maneiras. Você pode compreender ele, por exemplo, a partir da física, gravidade. Você pode compreender ele a partir da didática, por exemplo, um professor pode ter jogado para explicar alguma coisa. Eu estou usando aqui esse exemplo de uma maneira didática para vocês entenderem. Então a explicação está no nível da didática, por exemplo. Vocês podem entender a questão biológica, né, dos estímulos, né, o fato de a minha mão, por exemplo, da pessoa ter soltado a caneta e a ligação disso com o corpo. Você pode entender isso de uma perspectiva psicológica. Então, existem N fatores. Isso tem a ver, por exemplo, tem uma teoria em ciência que chama teoria do cristal, que mostra a realidade a partir dessas facetas. Então, gente, nem ciência que tenta se aproximar e consegue um pouco mais da verdade, existem essas coisas em caixinhas quadradinhas que o ser humano coloca. Você não pode interpretar a verdade, a realidade, o conhecimento dessa maneira absoluta. Você tem que entender os lugares, claro, mas ao mesmo tempo que você entende esses lugares, você tem que entender a intersecção entre eles, porque está tudo interligado. Isso tem a ver com estudos na área de computação, por exemplo, de processamento. Cientistas perceberam quando eles colocam computadores, vários computadores interligados, a potencialização do conhecimento é muito maior do que um só, por exemplo. Então, é preciso entender isso, saber de onde você parte, que geralmente tem que ser da filosofia, para você evitar equívocos, até porque toda ciência é ideológica, toda forma de conhecimento é ideológica e é incompleta. E você tem que saber entender os diversos saberes. Você está falando de religião, é uma área lá do conhecimento que vigora lá na igreja, né, em seus contextos religiosos. Você não vai misturar isso com outros contextos. Você está falando da ciência, você está em outro contexto. Você está falando de filosofia, você está em outro contexto. Você está falando da sua opinião, já é um outro contexto. Existem vários saberes. Você está falando do saber cultural, né? Você está em outro linear ali, mas um não precisa anular o outro, eles também não precisam brigar, né? Espero que vocês tenham feito proveito dessa discussão. Um abraço a todos e tchau, tchau.